Graça e paz, meus irmãos. Convido a todos a abrirem a palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 30, do 30 até o 40. Primeiro Reis 18, do 30 ao 40. Primeiro Reis 18, do 30 ao 40, assim nos diz a palavra do Senhor. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também a água do rego. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Vamos orar mais uma vez? Lemos a tua palavra, Senhor, e pedimos neste instante a tua instrução, o teu bom ensino, a iluminação do teu Espírito Santo, para que cada coração receba, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta manhã. Que haja transformação, que haja arrependimento, que haja, ó Deus, vitória da tua igreja contra o mal, contra o pecado, contra a nossa própria natureza. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema dessa mensagem é uma boa hora para a reforma. A palavra reforma, eu não sei porquê, mas ela nos soa, pelo menos no que diz respeito, quando o assunto é igreja, a palavra reforma, ela nos soa agradável. A gente gosta quando no campo eclesiástico a gente ouve falar de reforma. Já no nosso dia a dia, eu não sei se a reforma soa tão agradável assim. Às vezes em casa você tem uma goteira que precisa de um reparo, você tem aquela parede e já está começando a dar infiltração, e a planta ou o móvel que você comprou para esconder aquela infiltração já não consegue mais esconder aquela infiltração, e aí urgentemente você tem que dar um jeito, tem que identificar qual é o problema e reparar, restaurar, fazer uma reforma. E
nós protelamos essas reformas em nossas casas, né? Geralmente nós demoramos um pouquinho para fazer, ou por falta de tempo, ou por falta de tempo mesmo e por disponibilidade, por vigor, né? Às vezes a gente protela, procrastina, deixa um pouquinho mais para frente essa reforma. Mas quando é no caso de infiltração, por exemplo, ou goteira, quando vier a próxima chuva, né? Os maridos que não arrumaram as goteiras aí, se preparem porque, né? Vai vir de novo a cobrança, e com todo o direito. Então, quando a gente fala de reforma na nossa casa, a gente sempre dá uma demoradinha, a gente arruma alguma desculpa, né? O cenário em Israel não era falta de tempo e nem dinheiro, e enfim, não era uma reforminha que precisava ser feita. Aqui nesse instante, o reino já estava dividido, já havia muito tempo, mais de 50 anos, depois que Jeroboão ficou com o reino das 10 tribos do norte, o povo não estava mais indo a Jerusalém para adorar no templo. E, consequentemente, o problema e o pecado de Israel era a idolatria. Israel precisava ser restaurado na adoração a Deus. Israel precisava receber uma reforma e uma restauração no culto, na sua liturgia, em como bem dizer a Deus. O problema de Israel era pecado, quebra de mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. E por conta de política e por conta da sua própria vontade de obedecer àquele que colocou altares nos montes, nos limites da terra, para que o povo não precisasse mais ir para Jerusalém adorar, por comodismo, o pessoal recebeu bem. E o pessoal de Israel começou a ter um pensamento dividido, a cochear, a vacilar, a oscilar entre o Senhor, o Deus dos pais deles, o Deus que operou maravilhas e milagres desde a saída do Egito, passou a oscilar entre Deus e Baal. O pecado de Israel aqui, ele estava intimamente ligado a um casamento misto, né? A outra quebra de mandamento de um filho de Israel em se casar com uma mulher que não era dos filhos de Israel. Acabe casando-se com Jezabel. E essa mulher mantendo os profetas de Baal, o Estado, a organização, mantendo profetas de um Deus daquele tempo, mantidos pelo Estado, pela rainha, né, naquela época, por Jezabel. Esse era o pecado de Israel, daquelas 10 tribos, e já fazia um certo tempo. E esse vacilar entre dois pensamentos, e vejam que esse era um tempo de crise, não chovia um certo tempo em Israel, havia fome, eles não tinham o que comer. Um pouco antes nós vemos Elias visitando a viúva de Sarepta, e era uma calamidade. Vejam que no tempo de calamidade eles não se voltaram para o Senhor, eles ainda assim olhavam para aqueles que estavam mais perto dele, que eram os profetas de Baal, e dividiam o seu pensamento entre Deus e Baal. Eu queria chamar os irmãos a uma reflexão nessa hora, porque nós vivemos hoje, a igreja aqui no Brasil, né, lá nos Estados Unidos, o mundo, mas nesse cenário de pandemia, de Covid-19, nós vivemos um tempo de calamidade. E a reflexão que nós podemos fazer com o nosso coração, para a nossa vida nessa manhã, é se estamos com o pensamento dividido, se estamos vacilando entre Deus e alguma outra coisa. Estar com o pensamento dividido nessa hora pode evidenciar uma idolatria moderna. Você fala assim: não, meu irmão, rapaz, eu adoro a Deus. E estar cocheando, vacilando entre Deus e você mesmo, o seu ventre, ou qualquer outra coisa, seu emprego, sua condição, está
vacilando entre isso, priorizando talvez mais essa condição, isso pode denotar uma idolatria, a prática de uma idolatria moderna. E nós vamos ver no texto, na palavra de Deus, como fazer para combater essa idolatria moderna que quer tomar o nosso coração. Num tempo de calamidade, a igreja precisa agir diferente, estar diferente. Um tempo de calamidade, nós não podemos estar como Israel. É uma boa hora para restaurar, é uma boa hora para reformar, é uma boa hora para transformar o teu coração e identificar se há esse tipo de oscilação entre Deus e o seu próprio coração. Como nós vamos combater esse tipo de endeusamento do meu próprio ventre, do nosso próprio ventre? Como a gente pode combater isso? A primeira ferramenta usada por Elias foi a fé. Nós vemos nessa passagem que quando Israel estava ali dividido entre Baal e Deus, Elias, profeta do Senhor, ele chamou o rei e falou: rei, ajunta o povo lá no Monte Carmelo, manda o povo e manda os profetas de Baal, que nós vamos acertar as contas ali no Monte Carmelo. O rei chamou e eles se encontraram lá no Monte Carmelo. Quando eles se encontraram no Monte Carmelo, Elias, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio da fé que vem do alto, ele propõe um desafio, e ele faz aquele desafio: olha, até quando vocês vão ficar divididos entre Deus e Baal? Até quando vocês vão vacilar? Vamos fazer um negócio, vamos oferecer um sacrifício, vamos preparar todas as coisas, vocês preparam aí, invocam o Deus de vocês, 450 profetas, invoquem o Deus de vocês, e eu vou invocar o meu Deus. A gente prepara a oferta, põe o sacrifício, mas não taca fogo. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. O povo que estava com a mente dividida, que não sabia muito bem, porque estava seguindo Baal pela moda, era a rainha que estava ditando as regras. É boa essa palavra. Porque será que eles viram Baal fazer tantas coisas assim? Ou era porque ele era o Deus que a rainha tinha introduzido? Então o povo disse: boa essa palavra. Então Elias, cheio de fé, propôs isso. A primeira ferramenta usada por Elias para combater aquela idolatria, para restaurar a adoração em Israel de novo, foi a fé, a utilização da fé. Em que você tem confiado? Nesse tempo de calamidade, nesse tempo de provações, onde é que está a tua confiança? Se as nossas orações são direcionadas somente para a manutenção da nossa condição financeira, se elas são direcionadas somente para o nosso emprego, se o nosso esforço, se o nosso tempo está concentrado majoritariamente nas nossas coisas, precisamos parar para pensar se não está acontecendo conosco o mesmo pecado que estava acontecendo com Israel. Não é o teu emprego, por mais que você lute por ele, nós vemos muitas pessoas lutando por emprego, muitas pessoas perdendo o seu emprego, e aqueles que estão empregados e que conseguiram uma boa condição, clamando para que se mantenham. Isso é lícito e está certo. Agora, se a tua vida se concentra nisso, se a tua vida com Deus, se a tua oração com Deus no íntimo do teu quarto, ela só se concentra nisso, só se concentra em você não pegar a doença para você continuar com o teu trabalho e com a tua condição, há que se ligar uma luz de alerta aí. Porque não é o teu emprego que vai te livrar do Covid, porque não é tua carreira, tua vida profissional que vai te livrar da pandemia, porque não é a tua condição financeira que vai fazer vencer a doença, não é? Nós vemos muita gente se agitando, muitas pessoas se agitando no coração: eu não posso perder essa condição, meu Deus, como é que vai ser agora? Não vou poder mais levar o meu filho para a escola, vou ter que tirar ele dessa escola porque o custo está alto.
A preocupação tem se concentrado nisso. Resolver esse assunto não vai trazer fogo ao seu coração. A sua condição financeira e o seu emprego, por melhor que eles sejam, eles não vão trazer fogo ao nosso coração. Não vão, porque por mais que a gente na semana, no próximo mês, tenhamos mantido as nossas condições, estaremos passando por outras batalhas e por outras provações, precisando de novo de uma palavra que avive o nosso coração. Portanto, se a nossa confiança está nessas coisas, precisamos usar a mesma fé, buscar de Deus essa fé, fazer uso da fé, orar a Deus e crer que Ele tem poder para mudar todas as coisas. Passar a orar também por aqueles irmãos que estão doentes, passar a orar também por aquelas famílias que perdem pessoas, passar a orar também por aqueles que estão ficando órfãos, pelas viúvas. Tirar um pouco o foco do nosso umbigo e da nossa vida, meus irmãos. Portanto, um dos pecados modernos, que se assemelha à idolatria de Israel, é esse foco nas nossas coisas. Mas aí você vai dizer: não, irmão, está tranquilo, eu faço tudo certinho, eu faço boas obras, eu caminho com Deus, eu tenho orado sim pelos irmãos. Então, a segunda ferramenta, o segundo ensino que nós podemos extrair dessa passagem é que, pela graça, é que nós alcançamos justificação diante de Deus. Quando nós tentamos nos justificar diante de Deus com os nossos próprios atos, quando nós tentamos descansar o nosso pensamento, as nossas culpas, por conta daquilo que fazemos, seja por cantar um cântico na igreja, ou por cumprir o ritual na igreja e falar: olha, eu estou com uma roupa de crente boa hoje, e isso me justifica diante de Deus. Nós estamos cheios de vaidade, e essa vaidade não nos justifica diante de Deus. Na verdade, ela é a motivação que está por trás da nossa boa obra. E vejam que a proposta de Elias era: vamos sacrificar um novilho. Fazia tempo que não havia aquele ritual em Israel. E aquele novilho repartido ali em cima do altar, sacrificado em cima do altar, ele fazia Israel lembrar da graça de Deus na vida de Abraão e de Isaque. Aquele animal entre os arbustos foi o escape de Deus para que não houvesse necessidade do sacrifício de Isaque. E um Deus santo não quer as tuas obras, não quer as tuas ações. Isso virá na medida em que nos arrependermos, mas isso não vai ser a causa de nos justificarmos com Deus. Portanto, quando estamos cheios de vaidade, fazemos boas ações, entregamos os nossos rituais, precisamos ponderar se a nossa motivação tem sido adorar realmente a Deus, ou se ela tem sido receber elogio dos homens, as boas palavras dos homens, a aceitação dos homens. Israel precisava lembrar que era pela graça, não era fazendo os rituais. Os profetas de Baal dançaram lá, eles fizeram os rituais deles até o meio-dia, e não veio fogo do céu. E saiba que, por mais bondosa que seja a tua ação, ela não vai acalmar o teu coração. E é a Bíblia que nos mostra isso. A palavra de Deus é que nos mostra que é pela graça, por meio da fé. Não é assim que diz lá? Efésios 2:8. Pela graça e por meio da fé. E quem mostra isso é a palavra de Deus. Como primeira ferramenta para vencermos a idolatria do nosso ventre, precisamos fazer uso da fé em Deus. Lembrar que é pela graça e vivenciarmos pela palavra. Elias só alcançou aquilo porque ele foi
buscar o que a palavra dizia. Fui buscar qual era o ensino da palavra. Foi Deus quem falou para Jacó: você não vai mais se chamar Jacó, seu nome é Israel. E daí vieram as 12 tribos, e ele, como um memorial lá de Josué, restaurou o altar, 12 pedras, para que o sacrifício fosse feito. Eles não sabiam mais como é que era o sacrifício, eles estavam distantes de Deus, eles precisavam da palavra de Deus, estavam distantes. E quando nós nos distanciamos da palavra de Deus, meus irmãos, é isso que acontece. Você pode pensar que não cai idolatria, cai sim idolatria, porque a desobediência é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a idolatria. Quando desobedecemos a Deus, quando nos estribamos na nossa própria vontade, estamos idolatrando alguém, ou algum Deus, ou alguma coisa, ou a nós mesmos. Quando não nos voltamos para a palavra, é isso que acontece conosco. Mas a ferramenta para que a restauração, para que a reforma acontecesse, ela veio da palavra de Deus. E Elias juntou ali, mediante a palavra de Deus, ele relembrou as 12 tribos de Israel, colocou o novilho sobre o altar, mandou encher de água, fez uma vala ali, uma vala em redor do altar, para que a Bíblia diz que na medida para que se coubessem duas sementes, para que fossem plantadas 2 medidas de semente, e a água que foi jogada, que ele pediu para ser jogada, ela encheu, uma água foi derramada sobre o altar, ela encheu até aquela vala. Isso vai nos falar que a nossa palavra, isso quer dizer a nós que o nosso coração deve estar cheio dessa palavra. Quando não nos alimentamos dessa palavra de Deus, nós falhamos como Israel. Terceira ferramenta para que a adoração a Deus seja restaurada no seu coração é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus. Foi ela que disse, é ela quem disse que é pela fé, pela graça por meio da fé. É ela quem diz, e é ela quem aponta todo o ritual do sacrifício para mostrar que no Cordeiro é que nós encontraremos a remissão dos nossos pecados. Não estava em Baal, não estava em Baal. Por que tinha que ser pela palavra? Porque não está em nenhum ídolo aí fora, não está em nenhum conceito racional aí fora, não está em nenhum livro de nenhum filósofo moderno aí fora. Muitos de nós temos procurado as respostas para problemas do nosso cotidiano em palavras de sabedoria desta vida, que juntam ciência, que juntam filosofia, que juntam um punhado da palavra de Deus, que pega um pouquinho de uma religião ali, que decoram com palavras como tolerância e amor, e aí, querendo ganhar dinheiro, enchem as nossas prateleiras e as nossas estantes e as livrarias aí com os livros para que eles ganhem dinheiro e para que você seja enganado. E o pior, a nossa confiança em muitos momentos não está na palavra, está no que dizem esses filósofos. Tem muito crente, tem muito filho de Deus não confiando mais na palavra. Tem muito crente, muito filho de Deus querendo unir a palavra à ciência. Tem muito crente não crendo mais na suficiência da palavra de Deus. Um livro como esse, nós temos que buscar o conhecimento, nós temos que entender todas as coisas, mas literatura como essa, pesquisas como essa, que querem se infiltrar no seu coração e na sua casa, são como Baal, e às vezes a gente deixa, a gente se enche delas, ou às vezes a gente crê mais num pensador, mesmo que seja bíblico, ou um bíblico liberal, a gente deixa ele entrar na nossa casa, a gente crê mais em teologia do que em Bíblia. Qual é o seu Deus? É a sua biblioteca? São seus diplomas?
Muitos creem na razão. Por que tem que ser pela Bíblia? Porque é ela que aponta o Cordeiro. O seu conhecimento, os seus diplomas, os filósofos, eles não apontam o Cordeiro. Eles não respondem com fogo. A Bíblia diz que é pela graça, por meio da fé, e ela aponta o caminho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Era isso que ele estava falando para os discípulos do caminho de Emaús. Eu sou a ressurreição. Vocês não viram o que falavam de mim, os profetas? Eu ia vencer a morte. Depois que ele foi embora, puxa, porventura a gente não ardia o nosso coração quando ele falava conosco. É a Bíblia que aponta esse Cordeiro. É a Bíblia que mostra que quando nós cremos em Jesus, quando nós estamos em Jesus, nós temos acesso a Deus. O fogo do céu vai cair sobre o seu coração quando você se prostrar diante de Deus, crendo no nome de Jesus. Esse sacrifício de Elias nos remete ao Calvário, meus irmãos. Quando ele lubrificou ali com água, 4 cântaros de água, era água e sangue sobre aquele altar, que encheu sim a vala que estava ali. Isso veio para encher o nosso coração. Lá no Calvário, quando foi traspassado, água e sangue saiu do nosso Salvador. E esse sacrifício é que revela a você o plano de Deus para a sua vida. E é esse sacrifício que te coloca de novo em contato, em comunhão com Deus. É esse sacrifício que te dá condições de ter intrepidez, ousadia para entrar diante do Santo dos Santos para falar com o Pai. O fogo vai vir daí. Não vai vir do nosso conhecimento, não vai vir da nossa condição, não vai vir dos nossos atos, daquilo que a gente pensa que é bom, não vai vir daí. O fogo virá, a resposta virá, o calor virá daquele que está em Cristo. Mas sabe o que a gente faz? Em muitos momentos a cruz não é suficiente. Nós idolatramos nós mesmos a ponto de fazer com que a cruz, os momentos aos pés da cruz não sejam suficientes. Muitos procuram o prazer, a alegria, o refúgio num copo de cerveja. Muitos procuram o refúgio numa carreira de drogas. Muitos procuram o refúgio na pornografia. Muitos procuram o refúgio na prática de sexo ilícito. Muitos procuram o refúgio na fofoca. Muitos procuram o refúgio no falar mal. Muitos procuram o refúgio no gastar dinheiro, no fazer compras. Eu estou tão triste, vou para o shopping e vou torrar. E vou gastar, eu preciso comprar. O teu refúgio tem sido essas coisas? Estamos igualzinho a Israel. Estamos idolatrando o nosso ventre. A cruz é o lugar suficiente, meu irmão, para que aquele que é nascido de novo não ande pecando mais, não viva mais pecando. Quando Jesus Cristo venceu a morte e o pecado, Ele deu condição a mim e a você de sermos novas criaturas. Ele fez de nós nova criação. E nessa nova criação, Ele deu a mim e a você, pelo Espírito Santo, a capacitação para não vivermos, nós vamos pecar, mas para não vivermos na prática do pecado. E essa convivência com a prática do pecado, ela demonstra sim uma idolatria a nós. Por isso esse é um bom tempo para a reforma. A igreja do Senhor tem que identificar que sim, é um bom tempo para reformar, não deixa para depois. A reforma do seu coração, não deixe para depois. Martinho Lutero tinha muito trabalho pela frente, né? Se ele fosse olhar a questão da reforma, como nós olhamos os problemas dentro da nossa casa, ele ia desanimar. Era muita coisa, mas o tempo era de calamidade. Naquele tempo, enquanto a moeda cai no fundo, ressoa, a alma do purgatório voa. Era assim que
proclamavam a venda de indulgências para que as pessoas saíssem do purgatório. Tinha que haver reforma. O servo de Deus, como foi Elias, ouve, Senhor, a voz do teu servo. Tinha que haver a reforma, tinha que mudar, porque a igreja não podia mais ficar focada nas suas obras para a salvação e nem nas riquezas. O Deus deles era Mamon, eram as riquezas. E ele escreveu e pregou: só a fé, só a graça, só as Escrituras, só Jesus Cristo, meus irmãos, só Jesus Cristo. Ele fez tudo isso motivado pelo poder de Deus, instruído pelo poder de Deus, crendo na palavra, e reformou a igreja. E num tempo de calamidade reformou a igreja. Se há aqui uma igreja reformada, foi porque Deus usou um homem. Deus usou Elias naquela restauração, e Deus usou Lutero na reforma da igreja. E nós? Nesse tempo de calamidade, isso vai entrar para a história. Não que queiramos entrar para a história, mas nessas oscilações que acontecem da igreja na história, a igreja, essa igreja aqui, vai ficar marcada por ser omissa, por ficar concentrada no seu YouTube, no seu WhatsApp, no seu Facebook, ao invés de dobrar os joelhos e restaurar o altar, e se encher da palavra. Vão ficar marcados por isso? Meus irmãos, que nesse tempo de pandemia, que o resultado posterior a isso tudo, seja o mundo dizendo outra coisa, não dizendo, eles são um bando de religiosos, que o fim disso tudo seja aquela igreja, naquela igreja, ou por causa daquela igreja, o mundo pode dizer que o Senhor é Deus. É para isso que a restauração tem que acontecer. O fim de tudo é isso, é para que o mundo veja que em nós há Cristo, há uma obra, e há alguém que aponta para Deus, para o único Deus. Vão ver o fogo em nossa vida e vão dizer, eles oraram, eles não temeram a pandemia, eles caminharam com Deus. Eu vejo Deus ali. O Deus deles é o Deus verdadeiro. Igreja amada do Senhor, é tempo de nos confessarmos. É tempo de identificarmos se há idolatria em nós e rejeitarmos, e pedirmos perdão, irmos aos pés da cruz, com fé, lembrando da graça, crendo no sacrifício de Cristo. Só a fé, só a graça, só a Escritura, só Jesus Cristo, para que o mundo dê glória a Deus. E você que porventura não conhece o Senhor, Baal, Mamon, Dagon, Maria, os deuses do candomblé, em toda essa história, qual foi o Deus deles? Qual foi esses que respondeu com fogo dentro do teu coração? Qual foi? É tempo de voltar-se para o Senhor. É tempo de se encontrar com Deus verdadeiro, pela fé, pela graça, olhando para a Escritura e crendo em Cristo. Meus irmãos, que a igreja do Senhor possa se arrepender e buscar tudo isso, para que aí fora digam, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Que a sua vida e o seu coração digam, o Senhor é Deus. Esse é o quinto solo da reforma. Só lhe deu glória. Tudo isso, só a graça, só a fé, só a Escritura, só Cristo, para que o mundo dê glória a Deus. Que possamos mostrar ao mundo que não há outro nome no qual importa que sejamos salvos, a saber, o nome de Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e no dia eterno. Amém.